Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta quinta-feira, que já começou bastante agitada. Tivemos a confirmação, inclusive agora há pouco, que o Thiago Rodrigues, goleiro que foi importantíssimo para o acesso do Vasco, não fica para 2023. Como já era esperado, de fato, o Vasco agora vai forte no mercado à procura do seu camisa 1. Pois o Batman estará em outro clube que senão o Gigante da Colina na próxima temporada. Vamos trazer detalhes, inclusive palavras do empresário aqui neste Fala Gigante. Falaremos também sobre a procura do Vasco pelo lateral direito do Atlético Paranaense, Kelvin. Uma reunião estará acontecendo com os empresários do jogador para que, de fato, um desfecho positivo possa acontecer para o Vasco da Gama. Iremos também falar sobre muitas outras situações. Atacante colombiano que interessa ao Vasco tem números muito bons. O Vasco realizou uma proposta formalizada pelo atleta e nos próximos dias deveremos ter uma resposta do Talleres, clube do futebol argentino, que tem aí, no caso, os direitos econômicos do atleta e muitas outras informações. Mas antes, como sempre fazemos aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do nosso canal. Chegamos ontem à marca aí dos 76 mil inscritos, fico muito feliz de fato com essa marca. Quero muito chegar aos 100 mil inscritos ainda no ano que vem, mas a gente precisa ir aos pouquinhos. E agora a próxima meta é chegarmos ainda hoje aos 76 e 100 mil inscritos. Então, conto aí com a ajuda de vocês para que a gente chegue a 76.100 inscritos ainda nesta tarde de quinta-feira. Então, é claro, se inscrevam no canal, deixem também o like, o joinha, o gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. Deixe aqui também o comentário se você acha que a saída do Thiago Rodrigues será algo benéfico ou maléfico para o Vasco, e principalmente ative seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique por dentro de tudo que acontece no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu já quero aqui iniciar falando sobre o assunto mais importante, Thiago Rodrigues. Pois nestes últimos dias, realmente muitas movimentações estão acontecendo e normal, muitas ainda irão acontecer. O Vasco na última terça-feira anunciou a chegada do Barbieri, anunciou, no caso também a chegada do Abel Braga como novo diretor técnico. O Paulo Brax chegou da Europa também na semana passada, então a expectativa é que as coisas comecem a andar a favor do nosso Vasco da Gama, tanto com relação a saídas, quanto com relação a chegadas. Não à toa ontem já tivemos a confirmação que o Edmar fica, já tivemos a confirmação que o Yuri Lara tem uma proposta muito boa do futebol japonês e não deve permanecer, já tivemos a confirmação que o Paulo Brax sentou com o Nenê e ofereceu um contrato para ele apenas até o final do Campeonato Carioca. O Vasco não tem um objetivo de ficar com o Nenê durante toda a temporada e agora cabe ao jogador aceitar esse projeto a curto prazo ou vestir a camisa de um outro clube em 2023. Realmente o Vasco está começando a tomar iniciativas com relação ao seu futuro e dentre isso, é claro, além de permanências que com toda certeza irão acontecer de grande parte do elenco. Figueiredo, por exemplo, está sendo procurado para renovar o seu contrato com relação à questão financeira. Saídas e chegadas também irão acontecer. E dentre essas saídas, uma outra foi confirmada. Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues se junta a uma vasta lista de Raniel, de Matheus Ribeiro, de Luiz Henrique, de Danilo Boza, que não fica para 2023. Foi confirmado nesta manhã de quinta-feira, ainda não oficialmente pelo Vasco, mas pelo GE. Em palavras, inclusive, do próprio empresário do jogador, que ontem, após uma reunião que aconteceu entre Paulo Brax e o Benjamin Rodrigues, irmão do Thiago Rodrigues, que realmente o goleiro não fica para 2023. Segundo informações, o que acabou motivando a saída do Thiago Rodrigues foi que no momento em que o Thiago, no caso através da pessoa do seu empresário, se sentou com o Paulo Brax, era esperado uma valorização salarial. Após o ano conquistado realmente o acesso e tendo uma boa participação do Thiago Rodrigues, o seu empresário esperava que o Vasco fosse oferecer um aumento salarial ao Thiago para a sua renovação em 2023, mas o Vasco não quis renovar. Desde o início a gente já vem falando aqui, o Vasco realmente gostaria da presença do Thiago Rodrigues em 2023, mas não fazia muito questão do jogador estar presente no plantel, até porque o Vasco não gostaria que o Thiago Rodrigues fosse o titular da equipe. Então dificilmente o Vasco queria oferecer uma valorização salarial ao profissional, e o empresário do jogador queria esta valorização. Então esses pontos acabaram não batendo. O empresário vislumbrava, essa valorização salarial
ela não chegou, o acordo não aconteceu e o Thiago Rodrigues não vai renovar com o Vasco da Gama e ficará livre para buscar um novo clube em 2023. Inclusive, alguns meses atrás, durante o período aí da janela de transferência do meio do ano, o Thiago Rodrigues chegou a ser procurado pelo São Paulo. As negociações não andaram, o Thiago quis ficar no Vasco da Gama, quis conquistar o acesso, mas o empresário, mesmo diante desta não renovação, deixou bem claro que até o momento não há nada definido com relação ao futuro do atleta, a sua chegada em algum outro clube. Inclusive sobre isso, né, o Benjamin, que é um empresário e irmão do jogador, disse assim: conversamos há algumas semanas e voltaríamos a falar quando o Paulo, no caso Paulo Brax, voltasse. E ontem, quarta-feira, na conversa decidimos, ambas as partes, que o melhor para o Thiago seria buscar seu caminho em um novo clube. A expectativa é que o Thiago Rodrigues esteja presente na próxima segunda-feira, na representação que estará acontecendo no CT Moacir Barbosa, até porque ele tem contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro. Então ele deve ficar durante esse mês todo de dezembro, vai se representar com o elenco. Mas assim que chegar a proposta do novo clube, assim que realmente for definido o seu novo caminho, né, para 2023, ele para de treinar com o Vasco e sai do Cruz Maltino. Vai fazer falta? Deixa a sua opinião nos comentários. Minha opinião, opinião do Lucas, não é goleiro de Vasco da Gama para a Série A. Foi importante, muito obrigado, Thiago Rodrigues, por tudo que você fez no gol do Vasco na Série B, mas você, com todo respeito à sua pessoa, não é um goleiro do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco merece coisa melhor com relação a tamanho, com relação à grandeza e com relação principalmente a potencial de crescimento. O Vasco é um clube que sempre teve muitos bons goleiros. Martin Silva, Carlos Germano, Elton. E infelizmente nos últimos anos a gente ainda, não acertou. Após a saída do Martin Silva chegou Fernando Miguel, chegou Thiago Rodrigues, mas nenhum goleiro teve aquele carinho do torcedor vascaíno e aquela confiança. A gente espera que o próximo camisa 1 venha conseguir conquistar todos nós torcedores Cruz Maltinos. E se tratando agora de contratações, né? Falamos sobre saídas, mas eu quero falar sobre chegadas. Ontem tivemos aí a confirmação, através do canal Atenção Vascaínos, que o atacante Diego Valoyer, no caso colombiano, um jogador de muita qualidade, 26 anos, um dos destaques aí do Talleres do futebol argentino, recebeu a proposta do Vasco da Gama. Ainda não temos a confirmação se essa proposta foi diretamente ao empresário, se foi uma proposta diretamente ao clube do Talleres, mas o presidente confirmou que de fato há algo na mesa entre Vasco e o Diego Valoyer. Inclusive a gente teve informações aí sobre as suas partidas pela seleção colombiana. O jogador de apenas 26 anos teve 3 participações em 3 amistosos. Uma partida contra o Paraguai, lá no dia 17 de novembro de 2021, foram 45 minutos jogados. Uma partida também contra a Argentina. A Argentina venceu aquela partida por 1-0 e o Diego participou de 23 minutos. E uma partida no dia 20 de novembro, também de 2022, deste ano, alguns dias atrás, onde a Colômbia, venceu o Paraguai também pelo placar de 2-0, e no caso o Diego atuou durante 64 minutos, ele faz parte desta nova safra do futebol colombiano, um jogador de muita qualidade. O Vasco fez a proposta, outro clube também aqui do futebol brasileiro se interessa, um clube do futebol alemão, e o Vasco vai entrar forte na disputa pela contratação dessa jovem promessa do futebol sul-americano. Lucas, jovem, 26 anos, muitas pessoas estão se questionando, sim. Pra mim, na minha opinião, 26 anos é um jogador jovem, um jogador que tem uma perspectiva de crescimento muito grande e realmente acredito que pode entregar muito ainda com a camisa do seu novo clube, e a gente espera que venha a ser o Gigante da Colina. Inclusive sobre outro nome que também interessa bastante, Kelvin e Bissoli. Bissoli foi um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, inclusive o artilheiro do Avaí, né? No caso, o clube que acabou sendo rebaixado. O Bissoli marcou 14 gols em 32 partidas. E o Kelvin, acredito que o melhor lateral direito do futebol brasileiro neste momento. Os dois clubes pertencem ao Atlético Paranaense e os dois jogadores, aliás, pertencem ao Atlético Paranaense, os dois jogadores interessam ao Vasco da Gama. Inclusive foi confirmado que o Vasco vai atrás realmente das condições para negociar com esses dois atletas. Esse nome foi levado pelo Paulo Brax a 777 nas reuniões que aconteceram na semana passada lá na Itália. A 777 aprovou o nome dos dois e agora o Vasco precisa buscar as condições de negócio para avançar nas negociações e conseguir a contratação. Nesta semana o Vasco vai ter uma reunião com o Atlético Paranaense e também com os seus empresários, o empresário tanto do Kelvin quanto também do Bissoli, para saber aí realmente o que precisa fazer para dar início às negociações.
Sobre elas, no caso, né, o Atlético sabe do interesse dos atletas, o Atlético Paranaense ainda não foi procurado oficialmente pelo Vasco da Gama, o Vasco foi ainda um contato leve apenas aos empresários do jogador. Sobre o Bissoli, a situação é vista com bons olhos pela diretoria atleticana, que não quer a permanência do jogador para 2023, não vai dificultar nas negociações, é um atleta muito bom, um atleta jovem, como a gente vem trazendo para vocês, um jogador aí de apenas 23 anos, um jogador que marcou 14 gols numa equipe que foi rebaixada, teve números muito bons, terminou a Série A do Campeonato Brasileiro como 4º artilheiro, realmente tem passagens por grandes clubes, Cruzeiro, Atlético Paranaense, tem experiência mesmo ainda muito jovem, acredito que pode ser um reforço importante para esta reformulação do elenco. E o Atlético, volto a repetir, não dificultaria sua saída. Sobre o Kelvin, já é outra história. O Kelvin hoje é uma situação complicada com relação à negociação. O Furacão sabe da importância que o Kelvin tem para o seu elenco e sabe também da escassez da posição de lateral direito no mercado. O Brax deixou bem claro que o lateral direito é uma prioridade para o Vasco em 2023. O Vasco pode sim tentar ir com tudo em cima da contratação do Kelvin. Até por esse motivo, hoje o Atlético Paranaense não tem o valor estipulado pela sua venda, mas vale ressaltar, nenhum jogador é inegociável. Quando se trata de grana, meus amigos, se colocar na mesa, dificilmente o Atlético Paranaense vai segurar o atleta. Ele é considerado titular pelo lado direito do Atlético, vem de uma temporada muito sólida na equipe no último ano, titular da final da Libertadores contra a equipe do Flamengo, foram 42 partidas, com 2 gols e 5 assistências na última temporada, é um cria das categorias de base do CT do Caju, como é, né, chamado CT do Atlético Paranaense, e tem contrato com o Furacão até fevereiro de 2024. Seria uma baita contratação se o Vasco conseguisse acertar tanto com o Kelvin quanto também com o Bissoli, que seria uma boa peça aí para esta reformulação do elenco Cruz Maltino. Você se anima com esses dois nomes? Deixa aí nos comentários, é claro. E agora, para finalizar o vídeo, né, falar sobre crias convocados, pois tivemos a confirmação nesta manhã de quinta-feira, que Andrei Santos e Marlon Gomes foram convocados pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer em 2023. A competição acontece entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro na Colômbia. Então os dois crias estarão representando e desfalcando o Vasco durante esse período aí de algo em torno de 20 dias, no caso durante o Campeonato Carioca. Vasco vem forte, o Vasco está montando seu elenco e com toda certeza nas próximas horas muitas informações ainda irão chegar. A gente vai ficar por aqui, este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta quinta-feira. Retornaremos ainda hoje com Boa Noite Gigante às 7 horas da noite, contamos aí com a presença de todos vocês. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos que vamos, e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.